Então, olha só, gente, nossa última parte sobre fontes do direito. Uma breve recapitulação para a gente poder finalizar. Quando a gente viu fontes do direito, a gente viu que são as formas pelas quais o direito ele é produzido, ele é formado. E aí nós vimos aquelas fontes que são feitas para gerar obrigações jurídicas e aquelas que, de forma secundária, acabam gerando obrigações jurídicas. E aí eu disse para vocês que as fontes deliberadas ou a fonte deliberada por excelência no nosso sistema jurídico é a lei. E aqui lei em sentido amplo. Vou colocar aqui. Lei em sentido amplo. Por que lei em sentido amplo ou lei materialmente falando? Lei em sentido amplo é aquela norma. Eita, tá. A lei em sentido amplo é aquela norma que organiza de forma geral a sociedade e que dá ou que cria obrigações jurídicas por meio da força do Estado. Bem, dito isso, o que a gente tem? Em sentido material, nesse sentido amplo, todas essas obrigações jurídicas que são criadas pela autoridade do Estado, em geral, a gente chama de leis. E aí, exemplo de leis, a Constituição, em sentido amplo, em sentido amplo. A Constituição, a gente pode colocar os tratados internacionais que o Brasil assinou e ratificou. Que mais? As leis ordinárias, leis complementares, resoluções, emendas constitucionais, tá bom? Tudo isso vocês vão ver ao longo do curso, principalmente lá em Constitucional 3. Isso aqui são leis em sentido amplo. E a lei em sentido formal é quando ela passa por um procedimento específico no legislativo, que a gente chama de processo legislativo. Isso aqui é só uma recapitulação, tá? É só uma recapitulação. E aí a gente viu que pode ser uma lei federal, estadual ou municipal. Aí a gente viu que um segundo tipo de obrigação jurídica é gerada por sentenças, que são decisões judiciais em certos casos. É a mesma coisa, isso aqui é uma recapitulação, é a mesma coisa que jurisprudência? Uma sentença judicial é a mesma coisa que a jurisprudência? Sim ou não? Eu vou postar essa semana, Tainá. O material de uma semana eu posto na outra. E aí, gente? A sentença é a mesma coisa que jurisprudência? Não, não é. A sentença é a decisão do juiz naquele caso, naquele processo, para aquelas partes. Apenas para aquelas partes. A jurisprudência tem a ver com aquele conjunto de decisões daquele tribunal sobre aquele assunto. Então, não é um processo, não são dois processos, são inúmeros processos que vão revelar o entendimento dele, tá bom? Aqui é a sentença. E, por fim, as fontes negociais, cujo principal exemplo é o contrato, tá bom? Que é um acordo entre as pessoas que gera obrigações entre elas. Então, é feito com base na vontade das partes. A sentença, em sentido amplo, deixa eu colocar assim, é porque a sentença pode ser de um juiz sozinho, ou ela pode ser de um órgão, que chama de um órgão colegiado. Quando ela decorre de um órgão colegiado, que a gente chama de acórdão, uma decisão de um tribunal, é esse conjunto de decisões do tribunal vira jurisprudência, forma a jurisprudência, mas é o conjunto. Vocês lembram lá de português de substantivo coletivo? Tipo rebanho, cardume, lembram desse conceito, substantivo coletivo? Que é aquela palavra que representa um conjunto e não uma coisa só? Então, a jurisprudência, ela é um tipo de substantivo coletivo. Ela é o conjunto de decisões. Ela não é uma única decisão.
Por isso que está errado, inclusive, isso aqui é até bom avisar, está errado falar jurisprudências, que não são várias. A jurisprudência é o conjunto. Ela já é o conjunto. Então, sim, a decisão judicial, ela, no seu conjunto, forma a jurisprudência, ou seja, um conjunto de decisões de tribunais forma a jurisprudência. Mas, assim, não é a mesma coisa. Não é uma decisão que forma a jurisprudência, é um conjunto delas. Assim como se a gente fosse associar, não é um peixe que forma um cardume, é um conjunto de vários peixes que formam um cardume. Talvez seja uma forma de comparar. Tá bom? Tudo bem? Ou não? Se respondem aqui sim, aqui não, eu vou seguir. Tá? E aí a gente tem os contratos, são essas fontes negociais, tá bom? E aí eu destaquei as fontes espontâneas, que são aquelas que surgem, embora sem uma intenção. E foi aqui que eu parei e pedi para vocês dizerem que era para eu ressaltar, né? Os costumes, eles surgem da prática social e eles ocupam um lugar secundário, ou seja, na nossa tradição romano-germânica, eles ocupam um lugar secundário em relação à lei. Olha só, gente, os costumes, eles são uma prática social generalizada, ou seja, é feita pela sociedade como um todo. Regular, ela é sempre feita daquela mesma forma e ela é tida como obrigatória. O que é que significa isso? As pessoas veem que ela precisa ser feita. A gente vai corrigir o trabalho, não sei se hoje vai dar tempo, se der a gente corrigir ainda hoje. E aí tinha uma questão sobre isso. Espero que vocês tenham acertado. Que eu peguei e tinha comentado isso antes, na verdade, não é dessa aula aqui, não. Isso aqui eu já tinha comentado lá atrás em relação a costumes. Eu acho na primeira aula da unidade 6. Que o costume é algo visto como obrigatório. O costume jurídico. Sandra, quer falar? Isso, professor, eu queria pedir anulação de 2 questões. Tá, a gente conversa depois, tá bom? Tá bom. Ok. O costume jurídico ele é tido como obrigatório, tá bom? E é visto como algo que precisa ser seguido, o costume jurídico, tá bom? Que forma a obrigação jurídica. Olha só, esses costumes podem ser de 3 tipos. Eles podem ser secundum lege. O que é que significa isso, gente? É quando o costume ele reforça a exigência que a lei fixou. Então, a lei diz algo e o costume foi lá e reforçou aquilo. O costume foi lá e fez aquilo que a lei exigia. Então, ele não acrescentou nada. Ele simplesmente foi, esse costume secundum lege, ele é perfeito. Ele é aquele costume que as pessoas têm de cumprir a lei. Um exemplo típico desse costume secundum lege é o costume de colocar cinto de segurança, por exemplo. Colocar o cinto de segurança é uma obrigação jurídica, sim ou não? Sim, professor. Sim. Aí vem a pergunta. Nós temos esse hábito hoje? Nós temos essa prática hoje e nós consideramos essa prática obrigatória? Sim. Você entra no carro e você já coloca o cinto de segurança. Então, esse é um costume secundum lege, um costume que vai de acordo com a lei. Um outro costume é o costume praeter lege. O que é esse costume? É quando o costume cria uma obrigação que não está prevista na lei. Mas também não é proibida por lei. Então, assim, a lei não proíbe, só que a lei não prevê. Só que aí nós consideramos que aquilo é obrigatório. E aí o exemplo que eu dei naquela aula que foi sobre costume foi o cheque pré-datado. O cheque pré-datado é um costume praeter lege. O que significa isso?
A lei obriga quem recebe o cheque a esperar para depositar? A lei obriga isso? Não, a lei diz, ó, se você quiser depositar logo, você pode depositar. Pode depositar na mesma hora. A lei não obriga você a esperar. A lei não obriga. Agora, existe uma prática social que nós consideramos obrigatória de esperar o prazo do cheque pré-datado? Sim. Sim, existe uma prática. Então, na prática social, você tem que esperar chegar a data que está no cheque para depositar. Esse é um costume pré-terlege, ou seja, ele não está previsto na lei e a lei não proíbe. Diz, olha, a lei diz, não, isso é ilegal, você não pode esperar. Não, a lei não diz nada, a lei simplesmente diz, olha, se quiser depositar logo pode, se quiser esperar pode, tanto faz, você que sabe. Ok? E aí, nesse caso, há consequências jurídicas? Sim, há consequências jurídicas. Se você descumpre esse costume que todos veem como obrigatório, isso pode gerar, sim, responsabilidade jurídica. Gente, pergunta. No nosso sistema jurídico, existem muitos costumes desse tipo? Sim ou não? Existem muitos costumes desse tipo no nosso sistema jurídico? Não, gente. Gente, volta. Vocês estão lembrando da última aula que a penúltima aula que a gente viu sobre tradições jurídicas? Eu disse para vocês que a nossa tradição é a tradição romano-germânica. Na tradição romano-germânica, o costume não tem um papel central. Na tradição romano-germânica, o costume ele tem um papel totalmente secundário. Na nossa tradição jurídica, o que prevalece é a lei, e apenas a lei. Vocês lembram dessa aula? Eu acho que foi semana retrasada, agora eu nem lembro mais. Ou foi semana passada ou semana retrasada. Não vou lembrar. Isso tem que ficar na mente, vocês têm que recapitular a matéria, tá? Volta lá. Na tradição romano-germânica, o costume ele é algo totalmente secundário. Ou seja, é só se não houver lei e se não for contrário à lei. Então, assim, existe, mas é muito raro. Então, assim, comum na tradição romano-germânica. Ok? Contra-lege. O que é um costume contra-lege? É quando o costume, ou seja, aquilo que a sociedade entende que deve ser feito, é contrário à lei. Aquele costume que a sociedade entende que pode ser praticado ou que precisa ser respeitado, ele viola uma norma jurídica. Nesse caso, esse costume ele é protegido? Não, esse costume ele é proibido. No nosso sistema jurídico, não existe costume contrário à lei. Não existe. No nosso sistema jurídico, no romano-germânico, não existe costume que viole a lei. Claro até aqui? Sim ou não? Sim, professor. Beleza. Bora lá. Jurisprudência, gente. A gente vai ver jurisprudência e doutrina. Gente, a jurisprudência, ela não é uma decisão judicial. A jurisprudência, ela é um conjunto de decisões judiciais de um órgão judicial colegiado. Gente, existem dois tipos de órgãos judiciais no Brasil. Órgãos judiciais singulares e órgãos judiciais colegiados. O que é um órgão judicial singular? É quando a tua decisão judicial, naquele caso, é dado por um único juiz. Há um único juiz e ele é o responsável por te dar aquela decisão. No Brasil, todos os juízes de primeira instância
são juízes singulares. Tirando o militar, tá? Tirando a justiça militar, a justiça comum, a justiça que nós vamos acessar, são juízes singulares, ou seja, eu vou processar a TAM. Quem vai julgar a minha ação pela primeira vez será um único juiz. Ele vai receber o processo, vai analisar e vai julgar. Se eu quiser recorrer, eu vou recorrer para um órgão colegiado. O que é um órgão colegiado? É um órgão onde são várias pessoas que vão reanalisar o processo. Normalmente, nós chamamos esses órgãos colegiados de tribunais. São os tribunais. Os tribunais são formados por vários julgadores, que nós vamos chamar de... Lá na primeira instância, eu chamo de juiz. Vocês sabem como é que eu chamo nos tribunais? Tem duas expressões. Nos tribunais de justiça, nos tribunais estaduais ou regionais, a gente chama de quê? Vocês sabem a palavrinha? Ou não? A gente chama de desembargadores. São os desembargadores. Então, juiz... deixa eu ver se eu consigo uma imagem para mostrar para vocês. Organização judiciária. Olha aqui, gente. Tá aqui, olha só. Estão vendo essa imagem? Então, aqui embaixo são os juízes, tá bom? Tirando o militar aqui no cantinho. São os juízes. E aí tem o júri, mas o júri é presidido por um juiz somente. Esses aqui são órgãos individuais ou singulares. Quem vai julgar o processo vai ser uma pessoa só. Aí eu tenho os tribunais locais, que são estaduais ou regionais. Nesses tribunais eu tenho os desembargadores. Tá bom? E aqui em cima eu tenho os tribunais superiores. Nesses tribunais superiores eu tenho chamados ministros. São os ministros. Tá bom? TSE, TST, STJ, STF, STM. São os ministros. Então, olha só, nos órgãos colegiados, que são os tribunais regionais e os tribunais superiores, eu tenho os órgãos colegiados. Bem, volta para o conceito que eu dei. O que é jurisprudência? Jurisprudência é o conjunto de decisões que esses tribunais colegiados tomam. Sobre um certo assunto. Olha só, gente. Assim como o costume, vem a seguinte pergunta. Na nossa tradição romano-germânica, essa jurisprudência, ela é obrigatória? Ela é vinculante? Sim ou não? Professor? Oi? Não entendi a pergunta. Eu não entendi o que você falou, Sandra. Sandra, eu não entendi o que tu falaste. Hein, gente? Olha só. Quando um tribunal decide sempre de um mesmo jeito, imagina o seguinte, tá. Eu não tinha entendido. Deixa eu conceituar de novo jurisprudência e faço a pergunta de novo. É o seguinte, então, Sandra, Adila e Heitor ajuizaram uma ação. A Sandra, a Adila e o Heitor, eles passaram por uma mesma situação. Os três tinham uma passagem comprada
e o voo foi cancelado, do nada, foi cancelado e tal, e aí os três perderam negócios os três perderam negócios onde eles iam viajar, tá bom? Tanto a Sandra, quanto a Adila, quanto o Heitor. Aí tá, a primeira que entrou com a ação foi a Adila. Ela entrou, chegou no TJ, Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça decidiu de um jeito. A mesma coisa aconteceu com o Heitor. Ele também entrou com a Justiça, chegou no TJ, julgaram. E assim, vários casos. E o tribunal sempre decidiu do mesmo jeito, sempre decidiu do mesmo jeito. Nesse caso tem razão o cliente, nesse caso tem razão o cliente, nesse caso tem razão o cliente. Aí chegou o processo da Sandra. Olha só, chegou o processo da Sandra. O tribunal é obrigado a decidir do mesmo jeito que ele decidiu antes? O que é que vocês acham? É isso que é jurisprudência. O tribunal ele já tem um conjunto de decisões sobre aquele assunto. O tribunal é obrigado a usar aquele conjunto aquele entendimento, chama de entendimento isso, aquela posição. E tem que usar aquela mesma posição no caso da Sandra também? Matheus acha que não. E aí, quem mais? Não. Olha só, é isso aí. Na tradição romano-germânica, ele não é obrigado, tá bom? A jurisprudência é um indicativo sobre o entendimento certo órgão judicial. No entanto, na tradição romano-germânica, ele não é obrigatório. Ok? Ele não é obrigatório. Agora, é claro, gente, não é justo que a Sandra espere que ele julgue daquela forma. Se ele julgou todos os casos daquele jeito, não é justo que ele julgue da mesma forma? Pois é, essa é a minha pergunta aí, né? Ele não tem que se basear nele de alguma forma para poder julgar aquele caso? Sim, gente, ele tem. Então, é indicativo, porém ele precisa, ou a gente chama isso de princípio do colegiado. Ele não deve alterar esse entendimento de uma forma abrupta ou injustificada. Mesmo assim, o tribunal não deve modificar esse entendimento de forma abrupta ou injustificada. Claro até aqui? Se aquela decisão foi tomada, e deve manter essa decisão, pelo menos por um certo tempo. Claro até aqui, gente? Gente, tem um quarto, deixa eu ver se esse é o quarto numeração. Fontes deliberadas, fontes espontâneas, isso. Tem uma coisa que a gente chama de fonte material, ou fontes materiais, melhor dizendo. O que são fontes materiais? Elas não são formalmente obrigatórias. Elas não foram feitas por algum órgão judiciário, elas não foram feitas pela sociedade, elas não têm um caráter formalmente jurídico, de fonte jurídica. Eu não entendi a tua pergunta, Pedro. Como assim certo tempo? Eu falei certo tempo?
Tá, bora voltar aqui para eu entender o que eu entendi. Para entender o que vocês perguntaram. Não sei se eu falei alguma coisa confusa. Tainá, deixa eu responder a Tainá, que a Tainá não entendi, aí tu explica um pouco melhor, Pedro, a tua pergunta. Quando eu digo tomar uma mesma decisão, Tainá, é o seguinte. Imagina que João matou o vizinho e o José também matou o vizinho. Nas mesmas circunstâncias, tá bom? Eles mataram porque, sei lá, eles brigaram, sei lá, pelo time, pelo jogo de futebol. Se os dois mataram nas mesmas circunstâncias, pode um sair absolvido e outro sair condenado? A pena vai ser igual? Não, nunca a pena vai ser igual. Por que não? Porque a pena ela tem que verificar as circunstâncias de cada caso e de cada pessoa. Então a pena nunca vai ser igual. Mas quando eu digo assim, pode sair uma decisão totalmente contrária uma da outra, um foi absolvido e outro foi condenado? Pode ser um negócio desse? A resposta é não. Não deveria ser assim. Na prática acontece, mas não deveria ser assim. Porque não deveria ter decisões tão discrepantes se são casos tão parecidos. Ficou claro agora? Eu ainda não entendi a pergunta, Pedro. Eu não sei qual foi o ponto que eu falei exatamente isso, então se tu puder me relembrar para eu poder explicar, eu explico. Mas eu realmente não lembro. Por que eu não posso mudar a decisão em um certo tempo? É isso a pergunta? Escreve aí, depois eu leio e respondo, tá bom? Gente, então olha só. O que são essas fontes materiais que eu estou falando aqui? São fontes que vai dizer que tem um conteúdo, que elas têm um conteúdo sobre o direito, o conteúdo delas, a matéria delas diz respeito ao direito, mas elas não têm força obrigatória. Elas têm simplesmente uma força de explicação sobre o direito. Então, elas são o quê, gente? Elas são fontes, no máximo, auxiliares. E aqui são duas que merecem destaque. Uma é a doutrina. Já ouviram essa expressão, doutrina? Às vezes a gente, professor, fala para vocês, a gente não percebe. Já ouviram essa expressão, doutrina? Ou não? Ah, tá. Não deve modificar esse entendimento em certo tempo. Entendi. Agora voltando aqui para responder o Pedro e eu desço. Esse entendimento ele deve ser mantido estável por algum tempo. Precisa ser eterno? Não. Quando as circunstâncias sociais, quando as circunstâncias jurídicas mudarem muito, já passou muito tempo, já é um outro contexto, enfim, uma outra sociedade, aí eu mudo o entendimento. Mas enquanto a sociedade não mudar, enquanto o contexto não mudar, enquanto, enfim, não mudar, eu não devo modificar esse entendimento, entendeu? Só estou dizendo assim, ele não é eterno, ele não precisa ser eterno, mas ele tem que ser estável. Então, enquanto não houver uma mudança muito grave na sociedade, ele deve ser mantido o mesmo, tá bom? A doutrina, gente, é o que vocês vão chamar de autores, são os autores. A doutrina são as explicações ou são as construções intelectuais, acadêmicas sobre um certo assunto.
Por exemplo, a doutrina, gente, é o que vocês... É isso aqui. Miguel Reale, lembra? O livro de vocês de EAD, ele é uma fonte doutrinária. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui algum que esteja na minha mão. Esse aqui é um livro de direito constitucional, ó. Esse aqui é um livro de direito constitucional. Tá? Olha só o tamanho dele. Isso aqui é uma fonte doutrinária. Ou seja, é um autor ou um conjunto de autores que escreve para explicar algum ponto da lei. Eu sou obrigado a seguir algum autor? Isso mesmo, Dainá. Tu escreveu o conceito ou tu leste em algum lugar? É isso mesmo. Eles servem de base para fundamentar as decisões, para interpretar o direito. E aí ele vai me dar diretriz ou vai me dar formas de entender o direito. Tá bom? Então, doutrina. São escritos que explicam conceitos jurídicos as normas e as leis, né? Servindo de base para as decisões judiciais e para a compreensão das obrigações jurídicas. Ah, beleza. É isso mesmo, Tainá. É esse o conceito. Aí vem a minha pergunta. Essa fonte aqui é obrigatória? Essa fonte é obrigatória? Não. Ela é simplesmente uma referência. Até porque vocês vão ver, quando chegar nas unidades, a partir do semestre que vem, vocês vão dizer assim, o autor fulano de tal diz isso, e o outro autor diz outra coisa. Então, existem situações de direito que tem conflito de autores, ou seja, a gente chama de um embate doutrinário. Tem uma controvérsia doutrinária. O que é uma controvérsia doutrinária? É quando os autores entram em choque sobre um certo assunto. Ok? Então, não são obrigatórias, mas servem para entendimento do conteúdo das obrigações jurídicas. Por isso que a gente diz que ela é material. O conteúdo dela diz respeito ao direito, mas ela mesma não é uma obrigação, tá bom? Não são formalmente obrigatórias, mas serve para entender o conteúdo das obrigações jurídicas. Ficou clara a doutrina? Sim? Última fonte chama-se direito comparado. Nosso tempo nessa primeira parte da aula está acabando. Eu vou deixar essa palavrinha para vocês pesquisarem. Jogar no Google, igual a Tainá fez, que é muito bom, que a gente vai acompanhando a aula e vai vendo outros conceitos. Joguem no Google e procurem o que é direito comparado. Quando for 10h55, então vocês levantam, bebem uma água, dão uma olhada. 10h55 eu mando o link novo para a Sandra. Tá bom, gente? E aí, na volta, a gente também tenta ver as questões. Tchau, gente.